Amados, hoje nós vamos começar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Qual é a importância do livro de Êxodo? Veja bem, Êxodo está na sequência do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Para mim, o livro de Gênesis é o livro mais importante da Bíblia. Por que é o mais importante? Porque ali trabalha a origem, o fundamento, a vontade de Deus, a perfeição de Deus na criação do homem, da natureza e tudo mais. Agora, essa perfeição se corrompeu a partir do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, então degenerou toda a espécie, toda a raça e todo o planeta. A terra começou a produzir espinhos e abrolhos, não produzir, passou a produzir. E esses espinhos não são espinhos apenas que dizem respeito a coisa física, espinho mesmo que machuca a mão. As doenças são espinho, né? A coroa de espinhos que Jesus carregou na cabeça não era por acaso. Aquela coroa de espinhos, quando ele estava caminhando para a cruz e que o soldado romano fincou uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, por isso que toda a Bíblia fala de Jesus, mesmo que a gente até já falamos sobre Gênesis nas 3 primeiras aulas, estamos entrando em Êxodo, mas só para você compreender a importância para a gente chegar na conexão aqui. Por exemplo, quando o soldado romano fincou aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, aquilo era profético, aquilo tinha um significado. Qual o significado? A maldição que foi materializada através dos espinhos, a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Quando Jesus leva sobre si aquela coroa de espinhos, o que ele está fazendo? Ele está levando a minha maldição e a sua maldição. Os espinhos físicos, os espinhos emocionais, os espinhos espirituais. Então o livro de Gênesis é o livro mais importante da Bíblia, porque mostra a origem da perfeição de Deus, mostra também a origem do pecado, mas mostra a origem do caminho para a redenção. Sabemos que a redenção está na pessoa de quem? De Jesus, tá? De Jesus. Toda redenção, ela gira em torno de uma pessoa, Jesus. Só que esse Jesus, ele precisa vir de uma pessoa, precisa vir de uma família, precisa vir de uma linhagem e precisa vir de uma nação. Ok? Então veja bem, nós encontramos então, que no livro de Gênesis, a pessoa de Jesus já exemplificada, já tipificada. Jesus não aparece em Gênesis, literalmente falando, nem em Êxodo, porque não nasceu ainda. Mas ele está presente em todo o Gênesis, como nós já vimos nos materiais que foram distribuídos. Ele é a luz do mundo, ele façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Então Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento. Mas o que acontece no livro de Gênesis? Esse Jesus, ele nasce de uma pessoa que é separado para formar uma nação. Que pessoa é essa? Abraão. Então é a partir do capítulo 12 de Gênesis que você vai ver Deus separando um homem, porque a partir deste homem ele vai constituir uma família. Abraão, Isaque, Jacó, os 12 filhos, uma família. Os descendentes que virão dessa família. E que nação? A nação de Israel, tá? Uma nação que a princípio cresceu aonde? Fora da sua terra. Onde foi que cresceu a nação? Essa pessoa, Abraão, constituiu uma família, constituiu uma descendência, uma linhagem e constituiu uma nação. Onde foi que essa nação, quando é que termina? Como é que termina o livro de Gênesis? Quem é que se lembra?
Oi? Como é que termina o livro de Gênesis? Nós vemos que essa família se desenvolveu, né? Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, mas eles terminam escravos no Egito. Mas já é uma família, é uma nação, mas está fora da sua terra. O que está faltando então? Para que Jesus possa ter todos os elementos necessários. Ele vem de uma pessoa, Abraão, de lá, Isaac, Jacó, uma família constituída, uma linhagem, uma nação, a nação de Israel, mas ele está fora da sua terra. Termina o livro de Gênesis e essa família está onde? No Egito. E o Egito é o lugar definitivo que Deus tem para essa nação? Não. O Egito é sinônimo de mundo. O Egito é sinônimo de paganismo. O Egito é sinônimo de maldição, de deuses. Quem serve a esses deuses está debaixo do juízo. Mas essa família, ela vai para o Egito. Por que para o Egito? A gente terminou na aula passada dizendo que houve um período de fome, não é isso? Houve um período de grande prosperidade de 7 anos, mas depois um período de grande fome, mais 7 anos. José, que é descendente de Abraão, filho de Jacó, ele se torna governador no Egito, falamos isso na semana passada, e por meio dele, a família de Abraão, a família de Jacó, que estava com fome, como todo mundo estava com fome, vai se refugiar aonde? Onde José era governador. José era governador no Egito, e Deus o levou para lá. Com que finalidade que Deus o levou para lá? Para que por intermédio de José, toda a linhagem de Abraão fosse salva. Por quê? Porque é de Jesus, é de Abraão que vai nascer Jesus. Então, Deus tira José do contexto da família, o coloca no contexto do Egito, ele se torna governador no Egito, com que finalidade? Fazer com que a nação de Israel pudesse ser preservada através da liderança de José. E então o livro de Gênesis termina aí. Toda a família vai se refugiar no Egito, de uma forma especial, na terra de Gósen, no Egito. Tudo bem, gente? Gente, bom, então agora vamos entrar no Êxodo. Eles estão lá no Egito, eu vou colocar aqui. Deu, amor? Isso. Pronto. Nada melhor do que alguém inteligente para resolver os problemas. Então nós temos aqui o Egito. Tá. E a terra prometida está aqui. Então vamos pensar. Aqui está a terra dos cananeus. Cananeus. O povo de Israel, então, começa o livro de Êxodo, aonde? Aqui no Egito. Deus havia prometido, então, lembra que no material anterior, estava dizendo que Jesus veio de Abraão, Isaac, Jacó, uma linhagem e tal, mas essa nação cresce fora da terra. Então, qual que é o objetivo agora? Levá-lo para a terra seria essa daqui, tá bom? Mas eles estão aqui. Então, o que faz? Seria mais fácil, então, que esse povo, quanto tempo eles estão aqui no Egito? 430 anos. Por que eles ficam 430 anos lá? Porque aquilo que era uma família de 70 pessoas, acaba se multiplicando, e o que acontece? Morre aquela geração que conhecia José, o faraó que conhecia José, morre, porque o faraó respeitava José, mas aquele faraó, bem como aquela geração, morre, e os filhos de Israel vão crescendo no meio do Egito, de tal maneira que o povo do Egito começa a ficar com medo. Gente, esse povo está crescendo, se multiplicando dentro da nossa terra, o que vai acontecer? Eles vão tomar o nosso lugar, eles vão possuir o nosso lugar. Então o que eles fazem? Eles começam a oprimir o povo de Israel. Então, por isso que Egito é sinônimo de mundo e é sinônimo de opressão.
todo aquele que ainda... Isso aqui é uma realidade espiritual. O Egito, que representa o mundo, é o lugar onde todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, espiritualmente falando, estão. Não estão geograficamente falando no Egito, mas espiritualmente eles estão. Estão debaixo do domínio de um tirano, estão debaixo de um domínio espiritual de paganismo, de pecado, de escravidão, e não é isso que Deus tem para o seu povo. Mas o povo sofre então por um período de 430 anos. E a gente fica pensando, mas por que Deus foi tão paciente? Ou por que Deus não tirou esse povo logo daqui para levá-lo para a terra prometida antes desses 430 anos? Há uma palavra para isso: misericórdia. Misericórdia de quem? Misericórdia do povo que estava aqui. Porque esse povo que habita essa região da terra prometida, como nós dissemos na primeira e na segunda aula, quem é o povo que está ocupando essa terra? Quem se lembra? Descendentes de quem? Descendentes de Cão. Exatamente. Lembra de Noé e seus 3 filhos? Sem, Cão e Jafé? Pois bem, Cão recebeu uma palavra de maldição. O filho mais novo de Cão, eu só vou colocar aqui embaixo para vocês não perderem. Vamos lá. Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão tinha 4 filhos, mas o mais novo era Canaã. Todos os descendentes de Canaã estavam aqui ocupando essa terra. Quem eram os descendentes de Canaã? O cananeu, o heveu, o jebuseu, o girgazeu, o heveu. Todos aqueles que Deus disse que iria expulsar dessa terra. Eles eram descendentes de Cão, mais precisamente de Canaã, que havia recebido uma palavra de maldição, e eles estavam ocupando este lugar aqui. Só que esses descendentes de Cão, pela maldição que havia sobre eles, eles eram extremamente, como já dissemos, violentos, promíscuos, eram pessoas não tementes a Deus, eram pagãos, eram pessoas para quem Deus manifestou misericórdia. Por isso que não os expulsou logo. Ele teve misericórdia das gerações. Mas quando se completou a medida da paciência de Deus e da misericórdia, cumpriu-se o tempo então de se tirar o povo aqui do Egito e levá-lo para a terra prometida. Tudo bem, gente? Vou salvar mais uma aqui, para depois voltar aquele desenho de novo, só aqui da terra. Vamos lá. Nós temos aqui, então, esse povo que precisa sair. Nesse lugar aqui, queridos, do Egito até a terra prometida, eles poderiam subir por aqui, não é verdade? Se eles fizessem esse caminho, poucas semanas seriam necessárias para que eles saíssem daqui e entrassem na terra prometida. Mas a Bíblia diz que esse era o caminho dos filisteus. E para que eles não temessem os filisteus e a guerra que havia sempre nesse contexto, o que Deus faz? Os tira daqui, eles atravessam aqui aqui praticamente tem o Mar Vermelho, e uma partinha do mar está aqui desse lado. Eles atravessam o mar e descem pelo deserto, e é isso que você vai ver no livro de Êxodo. Eles descendo e em cada ponto tendo uma experiência. As águas de Mara, aquelas experiências que estão descritas assim que eles atravessam o Mar Vermelho. Isso aqui ainda é parte do Mar Vermelho. Eles atravessam de fronte de Pi-Hahirote, que você vê lá na Bíblia, que eles acamparam aqui nesse lugar da passagem. O Mar Vermelho está toda essa região. Mas eles, ao invés de ocuparem ou de passarem pelo lugar mais rápido, eles têm de descer.
aqui a gente pode parar e fazer uma reflexão. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. E você fica pensando, Deus, eu tenho orado tanto para que determinada coisa aconteça na minha vida, ou que uma porta se abra na minha vida, e a gente fica pensando que as coisas demoram para acontecer. Há uma mão soberana, há uma visão de amor de Deus para com a nossa vida. Porque se esse povo sai do Egito, tanto temeriam a presença dos filisteus, e aí iam ficar com medo e iam querer voltar para o Egito, como também, se eles entrassem direto na terra prometida, eles não entrariam da forma correta, porque havia muito tratamento de Deus, muita descontaminação pela qual esse povo precisaria passar. Concordam comigo? Que um povo que habita há 430 anos, vendo ídolos, imagens e adoração, uma cultura pagã terrível. Como é que esse povo estava? Era um povo escravo, era um povo que via a idolatria, via o paganismo por todos esses anos. Além do que, era um povo que possuía uma mentalidade escrava. Eles não tinham uma mentalidade de homens livres, de famílias livres. Então, o caminho pelo qual Deus conduz o povo vai se distanciando, e se distancia, e se distancia, e se distancia, até chegar mais ou menos aqui na região do Sinai. E qual que é o grande acontecimento aqui no Sinai? Essa parte aqui é tudo deserto, viu, gente? O que acontece no Sinai de grande importância? A lei, a palavra de Deus. Então é aqui no Sinai que eles vão receber a lei. Então eles vão receber os 10 mandamentos, vão receber os estatutos, as ordenanças, toda a palavra através da qual se processará na vida do povo a descontaminação do que a gente acabou de falar. O que me descontamina? A palavra de Deus. Por que eu preciso da palavra? Porque a minha mentalidade está acostumada com a mentalidade do Egito. E amados, isso é para os dias de hoje. Toda essa trajetória pelo qual o povo passou é para meu ensino, é para seu ensino, é para cada um de nós. Todos nós viemos do nosso Egito. Todos nós tivemos uma forma de pensar, práticas pecaminosas que muitas vezes se tornaram comuns, cultura. Todo mundo faz, todo mundo vive, todo mundo pensa, todo mundo vai nessa direção, porque culturalmente o mundo está contaminado. Então o que Deus faz? Leva o povo por um caminho do deserto, a fim de que esse povo tenha uma experiência com Deus e com a sua palavra. E quando chega aqui no Monte Sinai, então Deus ministra a lei, e eles passam então a saber qual é o caráter de Deus, qual é a virtude de Deus, quais são os fundamentos de Deus, como é que esse povo deve viver. Amém? Então eles recebem a lei. E uma outra coisa que eles recebem aqui no Sinai é a orientação acerca do tabernáculo. Gente, lei e tabernáculo, tá bom? Você vai melhorando a letra aí, tá? Lei e tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda. Nessa tenda, os sacrifícios vão começar a acontecer. Os sacerdotes serão posicionados. Nós vamos chegar na questão do tabernáculo mais lá para frente. Mas é aqui no Sinai, por intermédio da transmissão da lei, é que eles vão aprender a construir uma tenda para a habitação de Deus. No meio do povo. No tempo de peregrinação. Vamos pensar um pouquinho aqui, queridos, que o tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Tabernáculo. Começa com tabernáculo. Depois é um templo fixo. E depois somos nós. Veja, Deus começou, através do Sinai, a trazer as orientações acerca do tabernáculo, que era uma tenda onde Deus manifestaria a sua glória, mas era uma tenda móvel. Por quê? Porque o povo está em peregrinação.
não tem como construir um templo fixo, porque eles estão peregrinando no deserto. Então tinha que montar o tabernáculo e desmontar. Mas a ideia o que era? Construir um ambiente onde Deus pudesse manifestar e onde Deus pudesse estar presente no meio do povo, tá? Quando o povo então sai do deserto e entra na terra prometida, já não é mais tabernáculo, já é um templo feito de pedra, já é um templo fixo num determinado lugar, porque não estão mais em peregrinação, tá bom? Mas hoje em dia já não é mais tabernáculo, tenda, já não é mais templo feito por mãos humanas, mas somos nós. O Espírito Santo vem habitar em nós. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então você pode perceber que há uma evolução. Deus começa a se relacionar com o povo através de uma tenda. Depois ele se relaciona com o povo a partir de um lugar fixo de oração. Mas depois, com a aliança consumada, com uma aliança aperfeiçoada, agora não é mais aqui ou ali. Agora não é mais em Jerusalém, agora não é mais o templo A ou o templo B. Nós somos o templo do Espírito Santo. E só é possível isso acontecer, por quê? Lembra do Jesus que eu escrevi agora há pouco aqui? Tudo vai caminhar na direção de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Quando se consuma o sacrifício de Jesus na cruz, então agora o Espírito de Cristo pode ser liberado para você e para mim. Antes disso, não. Antes de Cristo consumar a sua morte na cruz, tínhamos que nos contentar com visitações de Deus. Tínhamos que nos contentar com lugares específicos onde Deus manifestava a sua glória. Porque ainda faltava o suprassumo do sacrifício. Mas quando Cristo consuma a sua morte na cruz do Calvário, então a partir deste sacrifício pleno e perfeito, agora Ele pode liberar do seu Espírito para morar em nós. Coisa que até esse tempo, até esse momento, não era possível. Tudo bem, gente? Então veja que o povo, ao invés de seguir direto para a terra prometida, ele precisa descer. Ele desce, vai até o Sinai. Aqui no Sinai, a lei é transmitida e as orientações acerca do tabernáculo, que é disso praticamente que o livro de Êxodo vai tratar. Quando o povo então recebe isso, aí eles partem do Sinai e vão na direção da terra prometida. Mas o que acontece? Quando eles estão para entrar na terra prometida, esse tempo de peregrinação aqui, daqui do Egito até o Sinai, até chegar aqui para entrar na terra prometida, 2 anos se passaram. Mas quantos anos mais eles ficaram peregrinando no deserto? Mais 38. Por quê? Porque quando eles chegaram em Cades Barneia, que era defronte da terra prometida, chegaram aqui em Cades Barneia, Moisés enviou 12 espias para olhar a terra, e eles confirmaram, a terra é boa, a terra mana leite e mel mesmo, como Deus havia dito, tudo bem e tal, só que essa terra tem muitos gigantes, e nós somos gafanhotos aos olhos deles, nós somos pequenos demais, nós não vamos conseguir. 10 vieram com relatório negativo, 2 vieram com relatório positivo. Quem foram esses 2? Josué e Calebe. Mas o que são 10 contra 2? Os 10 prevaleceram e eles infamaram a terra, e por conta da incredulidade desses 10, então todo o povo se sentiu como que enganado por Moisés. Moisés, você nos tira do Egito, com promessa de entrar na terra prometida, e na hora H não conseguimos, choraram, lamentaram, murmuraram. 2 anos seriam suficientes. Para quê? Promover uma descontaminação, levá-los ao Sinai, receber a lei, receber as orientações do tabernáculo, e depois subir para entrar. 2 anos seriam suficientes. Mas o que aconteceu? Por conta da incredulidade, depois eles ficaram rodando
no deserto por um período de mais 38 anos, 40 anos ao todo, até que morresse toda aquela geração. Os filhos que entraram então na terra prometida. E essa terra deixou de ser a terra do cananeu, do heveu, do jebuseu, quando? Depois dos 40 anos, né? E essa história é descrita onde? No livro de Josué. Praticamente os livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio vão trabalhar esse tempo de peregrinação no deserto. Mas é no livro de Josué que nós vamos entrar na terra prometida. Tá bom? Agora, Josué é um tipo de quem, queridos? Jesus, o próprio nome. É o mesmo nome, é a mesma raiz. Do Josué para o Jesus. Quem é que nos introduz na terra prometida? É Jesus. É o Josué. Por isso que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus. Jesus. É claro que aqui a gente não vai passar livro por livro, mas a gente está passando aqui os fundamentos para você, a partir disso, entender realmente a Bíblia com outros olhos. Enxergar a Bíblia com outros olhos. Mas aqui já é suficiente para a gente trabalhar um pouquinho. Pega a sua lição. Na lição de hoje, todo mundo pegou? Todo mundo está com a sua lição? Você vai ter a aula de número 3, que é da semana passada, e a aula de número 4. Pega direitinho a de número 4. Tá, então nós estamos agora, eu dei aqui um panorama geral do livro de Êxodo, aqui, para você poder entender qual que é a proposta do livro de Êxodo, tá? Já que vimos Gênesis, vimos aqui Êxodo, então você já tem uma noção geral do que vai tratar Êxodo. Mas nós vamos continuar vendo Jesus no livro de Êxodo, e você já está com a sua folha aí na lição de número 4, Convergência Bíblica, quarta aula, vendo Cristo no livro de Êxodo. Veja, o povo ainda está cativo no livro de Êxodo, e então Deus se move através de um homem chamado Moisés. O nome Moisés significa tirado das águas. Por quê? Porque vocês se lembram que o povo de Israel era poderoso no Egito, estava crescendo. Então Faraó teve uma ideia: para que esse povo pare de se multiplicar, vamos matar as crianças, meninos, e deixar as meninas com vida. A mãe de Moisés, vendo que ele era formoso, qual que é a mãe que não vai achar o seu filho formoso, né? Mas que formosura que ela viu nele? Ela viu um propósito, maior do que a beleza que a mãe vê ou enxerga numa criança. Ela viu um propósito a mais, escondeu-o por 3 meses, mas depois, não conseguindo mais, ela preparou uma arquinha de junco, fechou direitinho com betume e jogou no rio Nilo, deixou ele no rio Nilo, para que ele fosse salvo. A filha de Faraó, ouvindo o choro, abrindo o cestinho, se compadeceu da criança e tomou para cuidar. Só que a irmã de Moisés, Miriam, esperta, acompanhou o cestinho, viu que a filha de Faraó havia tomado a criança e chegou para ela e fez uma sugestão: queres que eu mande buscar uma das hebreias para cuidar dele, para a senhora? E o que ela disse? Quero. E a menina foi lá e chamou a própria mãe do menino. Veja que quando o diabo quer fazer prevalecer a sua vontade, quando Deus tem um plano na vida de um justo, Deus se ri do ímpio. Deus se ri das situações que são geradas para o mal, porque Deus as converte em bênção. Porque veja só, o menino vai parar na mão da filha de Faraó, que era quem estava mandando matar os meninos. A menina tem uma ideia genial, que é uma coisa de Deus. O menino é entregue nas mãos da própria mãe de Moisés. Isso tem um significado muito interessante, porque agora ela é paga para cuidar do menino, e ela é protegida pelo Estado para cuidar do menino, e a própria mãe de Moisés pode imprimir nele a cultura, não do Egito, mas dos hebreus.
Por que hebreus, queridos? Porque antes de ser Israel, um dos descendentes da linhagem, que vem lá desde Noé, da linhagem de Sem, num determinado momento, Sem, ele é pai, tem uma pessoa chamada Éber. Por isso, os hebreus, eles são descendentes da linhagem de Sem, mas lá no meio da linhagem, uma pessoa chamada Éber. Então, de Éber é que vem os hebreus, tá? Eram chamados de hebreus antes do nome mais famoso, que é o nome de Israel, tá bom? Está ali no meio da linhagem. Mas veja bem, então a própria mãe de Moisés passa a cuidar do menino. E o que ela faz? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. Então, ela ensina, ela ministra, ela conta a história do seu povo, conta as suas raízes, as suas origens. Amém? É isso que vai acontecendo, tá? Mas veja bem, quando Moisés chega aos 40 anos, ele sente no coração o desejo de visitar os seus irmãos. Ele é cuidado pela própria mãe, mas ela está cuidando em nome da filha de Faraó. Chega um determinado momento que ela tem que devolver o menino, e ele se torna um príncipe lá no Egito. Se torna um príncipe na casa de Faraó, tá? Mas aos 40 anos, o que acontece? Embora ele seja um príncipe no Egito, ele sente, vou colocar aqui Egito, porque ele é um príncipe no Egito, mas ele sente um desejo de visitar os seus irmãos e ver como eles estão. E ele vê então um egípcio oprimindo, saibam que eles eram escravos, né? Então um egípcio oprimindo um hebreu. E ele vai, como príncipe, cheio de autoridade, vai lá e mata o egípcio. No outro dia, ele vê 2 hebreus brigando. E ele vai tentar, gente, por que vocês não se respeitam? Vocês são da própria gente, do próprio povo. Mas um deles diz, escuta, você quer ser juiz no meio de nós? Você quer nos matar como ontem você matou um egípcio? E aí ele teme e ele foge, porque Faraó quer matá-lo, por conta do homicídio ter sido descoberto. Dos 40 anos, ele passa mais 40 anos, e aos 80 anos, Deus vai de novo ao encontro dele. Aqui ele tem 40 anos, é príncipe no Egito, vai visitar os hebreus e se torna um homicida. Mais 40 anos se passam, e Deus o visita na sarça ardente, que está bem no comecinho de Êxodo, e Moisés então tem uma visão no deserto. Quando ele chega a esses 80 anos, ele se tornou uma pessoa pacata. Ele é pastor de ovelhas ali do seu sogro, e ele não quer muito saber de nada, porque aqui aos 40 anos, o que deu na cabeça dele de visitar os irmãos? De alguma forma, ele já sabia que ele seria um libertador. Só que nesse momento, ele age na força do seu braço. E aqui nós estamos vendo, de alguma forma, o libertador Jesus, né? Moisés é um tipo de Jesus, aquele que nos livra da escravidão. Só que Moisés aqui, nesse momento, ele age na força do seu braço. Aos 80 anos, ele se tornou uma pessoa mais moderada, mais madura, ele não está muito querendo briga, e Deus o encontra com um coração, ainda que ele não se sentisse preparado para isso, mas Deus trabalha com ele, dizendo, Moisés, agora vai, porque eu quero que você livre o meu povo, que está no Egito. Moisés faz uma pergunta, tá bom, mas se eu for, o que eu vou dizer a teu respeito? Quem o Senhor é? Como eu poderei te apresentar diante dos filhos de Israel? Êxodo 3, versículo 14. Quem pode ler para mim, por favor, bem alto? Sei que nós estamos longe. Êxodo 3, 14. Pode ler em voz alta. Interessante, né? Eu sou, me enviou a
vós. Eu sou o quê? Ele só diz, diga que o eu sou, diga que o eu sou me enviou a vós. Vai entender, né? Só a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por isso que o Novo Testamento é complemento do Antigo. No primeiro você apenas diz, olha, o eu sou, o eu sou, o eu sou. Mas quando chega no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus dizendo 7 vezes, eu sou o quê? Né? Eu sou o pão da vida. João 6, 35 e 48. 2. Vamos juntos? Eu sou a luz do mundo. João 8, 12 e 9, versículo 5. 3. Eu sou a porta. João 10, 7. 4. Eu sou o bom pastor. João 10, de 11 a 14. 5. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Depois 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E por último, eu sou a videira verdadeira. João 15, versículos 1 e versículo 5. Então veja, que isso acontece aos 40 anos, mas ele não consegue livrar o povo porque ele o faz na força do seu braço. Mas aos 80 anos, Deus o envia com uma mensagem, diga que o eu sou me enviou a vós. Então quem é que estava enviando? Era Jesus. Jesus no livro de Êxodo. O Jesus é aquele que, Jesus é quem conversa com Moisés. O eu sou é Cristo. O eu sou é o mesmo da luz do mundo. Amém? É Cristo no Antigo Testamento. Eu sou, me enviou a vós. Está aqui o paralelo nos evangelhos, especialmente no evangelho de João. Pois bem, Moisés vai conversar com Faraó. E nesse envio, Deus ordena a Moisés a levar uma palavra a Faraó. Êxodo 4, versículo 22. Quem pode ler? Então dirás a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Está se referindo a uma nação, sim, Israel, mas veja que ele usa a palavra filho. Para quem que ele estava apontando? Quem é que estava então? Quem é que precisaria sair do Egito? Porque em forma de semente ou em forma de descendência estava no Egito? Cristo. Ele está olhando para Cristo, está apontando para Jesus. Israel é meu filho, meu primogênito. Então nós vemos nessa palavra Jesus tipificado, tá bom? No capítulo 6, queridos, vai acontecer algo interessante. Diga, a revelação de Deus é progressiva. Por exemplo, no capítulo 6, Deus vai dizer o seguinte: Deus revela seu nome aos filhos de Israel. Veja que no livro de Gênesis, Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Deve ter um Dzinho a mais aqui, mas não tem problema. El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? Todo-Poderoso, ou aquele que amamenta. Por quê, queridos? El Shaddai, todo-poderoso, aquele que amamenta. Por que, por exemplo, todo-poderoso? Por que Deus se revelou a Abraão como todo-poderoso? Veja só, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, como é que pode ter um filho?
Deus se revelou como Todo-Poderoso, El Shaddai, porque Ele está lidando com Abraão. Ele está fazendo nascer uma nação do meio da esterilidade, do meio da impossibilidade. Então Deus teve que se revelar àquele povo como El Shaddai, ou seja, Todo-Poderoso, e em algumas traduções, aquele que amamenta. Até porque é um sentido espiritual. Isaac nasceu de uma mãe com 90 anos. Deus estava se comprometendo a ser Ele mesmo o provedor e aquele que alimenta. No leite materno a gente tem tudo o que é necessário, né, para um crescimento saudável. Pois bem, é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Mas a Bíblia diz que a partir de Êxodo, o que vai acontecer? Ele diz o seguinte, que no período da relação com Abraão, Isaac e Jacó, Deus se revelou não com o nome dele, mas apenas como El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Mas a partir de agora, ele vai se revelar pelo nome dele. Yahvé. Tá? Ou apenas porque as vogais não tinha, na verdade era só as consoantes, mas para poder dar uma forma de se falar, então acrescentou-se, mas aqui está o nome próprio de Deus. Por que a gente quase não encontra esse nome próprio de Deus? Porque nas nossas traduções, isso num determinado período, os maçoretas, por respeito ao nome de Yahvé, porque o nome de Yahvé é sagrado, o nome de Deus é santo e é sagrado, então eles foram substituindo, onde aparecia Yahvé, eles começaram a colocar Adonai ou Senhor. E é por isso que nas nossas traduções, você vai ver muitas vezes a palavra, disse o Senhor tal coisa. Mas no original não é Senhor, no original é Yahvé, é o nome próprio de Deus. Uma Bíblia que conservou o nome de Yahvé no Antigo Testamento é a Bíblia de Jerusalém. Na verdade, essa é uma Bíblia católica, ela tem inclusive alguns, os livros apócrifos que a Bíblia católica tem aqui os 66 livros nossos que a gente usa, mas é uma das melhores versões da Bíblia que nós temos. Então quem quiser adquirir essa Bíblia para estudo, recomendo. É uma das melhores versões e se conservou aqui o nome de Yahvé nos lugares em que nas outras traduções houve uma substituição. Mas qual que é a importância do nome? Nós vamos aprofundar isso nas próximas aulas, porque o nome, queridos, revela uma identidade. Veja que no decorrer da nossa trajetória, esse nome Yahvé, ele vai aparecer muitas vezes. Por exemplo, Yahvé Rafá. Nós vamos ver Yahvé Jireh, Yahvé Roi, Yahvé Sidkeno, Yahvé Nissi. Ou seja, é uma identidade de um Deus que vai se revelando progressivamente. Para Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresentou como El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus que amamenta. Mas a partir do Êxodo, com Moisés, e estabelecendo uma relação de habitação no meio do povo, ele vai crescendo na revelação. Agora, qual é o suprassumo da revelação do nome de Deus? Jesus. Yeshua HaMashiach, cuja raiz vem do próprio Yahvé, mas é o Jesus que revelou a face de Deus aos homens. É na pessoa de Jesus que nós vamos encontrar o suprassumo, a revelação mais completa de Deus, do Deus que veio habitar no nosso meio. Mas veja que, assim como o tabernáculo, começa tabernáculo, tenda, depois vira um templo fixo, e depois nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo, da mesma forma, Deus vai se revelando de uma forma progressiva. Ele não pode ainda se revelar completamente como Ele é,
Para Abraão, Isaac e Jacó, não era o tempo ainda, eles não tinham ainda a maturidade ou o nível de aliança que pudesse comportar uma revelação maior. Mas agora aqui não. Aqui no deserto, no estabelecimento do tabernáculo, da lei, ele vai se revelando de uma forma progressiva. Por exemplo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, que eles têm a primeira crise, lá nas águas de Mara. Se vocês guardarem a minha palavra, eu removerei toda a enfermidade do meio de vós. Por quê? Porque eu sou Yahvé Rafa. Do Rafael, né? Eu sou Yahvé Rafa. Eu sou o Deus que vos sara. Então ele está revelando-se de uma forma mais intensa, progressivamente, até chegar ao clímax dessa revelação, aonde? Na pessoa de Jesus. Tudo bem, gente? Na sua folhinha, você vai ver então que depois de algum tempo, já estamos terminando a aula, mas eu queria passar aqui um pouquinho mais. Você vai vendo que depois de uma certa insistência de Moisés para tirar o povo do Egito, Faraó se recusa a deixar. Porque assim é o diabo na vida das pessoas quando elas estão para sair do Egito, né? Ele faz opressão para que a pessoa não saia. Mas Deus prometeu tirar o povo fazendo o quê? Exercendo juízo sobre os deuses do Egito. Vocês se lembram que o Egito representa o mundo e representa os seus deuses. Quando então Moisés tira o povo, ou está para tirar, Deus envia 10 pragas. Todos nós sabemos das 10 pragas. Todas as pragas estavam relacionadas a um juízo que Deus exerceu sobre um dos deuses do Egito. Vamos ver? Na sua folhinha aí, por exemplo, quantas pragas foram? 10. Primeiro, a água que se transformou em sangue. Está lá em Êxodo 7, de 14 a 25. O primeiro Deus sobre quem se imprimiu um juízo foi o Deus Rapi, ou seja, deusa do Nilo. Quem foi que converteu a água em sangue? Foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando a água se converte em sangue, qual era o Deus que estava caindo por terra? Puxa, como é que esse Deus não impediu que a água se convertesse em sangue? Então Deus estava exercendo o juízo, primeiramente contra esse primeiro Deus, ou a deusa do Nilo. Depois as rãs, a praga das rãs, está lá em Êxodo 8, de 1 a 15. Qual é o Deus? Requete, deusa da fertilidade, cujo símbolo era rã. Inclusive a rã até como sinônimo de sensualidade, até de promiscuidade sexual. Deus rã. Piolhos, Hator, vaca e Nute, deusa do céu, porque os animais também foram atingidos, praga nas pessoas. Em quarto lugar, moscas, Shu, deus do ar, e Ísis, deus da natureza. Quinto, peste nos animais, 9 de 1 a 7, Apis, touro, que era o deus touro. O sexto, úlceras, chagas, de 9 de 8 a 12, Sequemete, deusa das doenças. Chuva de pedras, de 9 de 13 a 37, Geb, deus da terra. Gafanhotos, a oitava praga, está no capítulo 10, de 1 a 20. 7, deus das colheitas. 9, trevas, de 10 de 21 a 29, Re ou Ra, que é Deus do sol. Um juízo contra cada um desses deuses. E no capítulo 10, a morte dos primogênitos. Qual era o Deus? O próprio Faraó. O filho de Faraó também era considerado um Deus, porque o Faraó era um Deus. Então, quando o primogênito de Faraó morre, Deus também está exercendo um juízo contra um dos deuses do Egito, sendo esse Deus o próprio Faraó.
quando termina as 10 pragas e na morte dos primogênitos, há o estabelecimento da primeira festa, e hoje eu queria até chegar nesse ponto, não vou ler os demais pontos aqui da festa, porque eu vou deixar para a semana que vem. Na semana que vem, ninguém pode faltar. Vocês pegaram um vídeo meu que eu passei aí, chamando o pessoal para um tempo de reflexão, para um tempo de aprendizado e tal. Porque eu, na verdade, gostaria de chegar nesse ponto das festas. E na semana que vem, nós vamos compartilhar, a partir do ensino acerca da Páscoa, o significado profético de cada uma dessas festas. Amém, queridos? Então é muito importante que você venha. Por quê? Quando Deus estava tirando então o povo do Egito e levando para a terra prometida, no meio do deserto, Deus ensina sobre as festas. Por que nós precisamos saber sobre as festas? Porque também nós estamos saindo do Egito e estamos caminhando para onde? Para a terra prometida, que é aonde? Que é no céu. Então, quando Deus ensinou o povo acerca das festas, Ele estava querendo tanto dar o devido entendimento àquele povo do significado delas, como para cada um de nós, tempos proféticos, o que representa cada festa, qual o seu significado para a nossa vida, o que isso tem a ver com a vinda do Senhor. Por exemplo, a festa da Páscoa, que ela é instituída no dia em que os primogênitos morreram, a Páscoa, ela apontava para o quê? Para a primeira vinda de Jesus. Jesus morreu em que festa? Na festa da Páscoa. Morreu exatamente no período da Páscoa. Então a Páscoa dos judeus tinha a ver com o primeiro advento do Senhor no meio dos homens, que tem a ver com a festa na primeira parte do ano. 3 festas na primeira parte do ano, ou no primeiro semestre. Mas outras festas no segundo semestre apontam para a segunda vinda de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar na semana que vem, porque tudo isso está dentro do livro de Êxodo, com algumas contribuições de outros livros, Levítico, Números e Deuteronômio, mas estão no contexto do deserto, que é o que nós estamos falando nesses dias. Tudo bem, gente? Vamos ficar de pé, queridos. Semana que vem, portanto, ninguém pode faltar. Ninguém pode faltar, porque é muito importante. Vou até pedir uma palhinha do Pacola também. O Pacola é um ajudante meu aí, parceiro nos estudos proféticos. Eu vou pedir para que a semana que vem também ele dê uma palavrinha aí das pesquisas que ele está fazendo. E muito legal, muito, muito bom a gente poder saber que a gente está dentro mesmo de um momento extremamente especial. Tá bom, queridos? Então vamos orar. Ficou alguma dúvida? Está tudo claro? Amém? Então vamos orar. Pai querido, que teu povo receba teu shalom, receba tua paz para mais uma noite de descanso, para mais uma noite na tua presença. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de expor a tua palavra nesta noite. Graças te damos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.